Oi, hoje vamos fazer uma limpezinha de pele com peeling enzimático, tá? Então vou começar com o sabonetinho glico da Adicus e vou adicionar também o peeling de hortelã da Adicus. Eu gosto muito de utilizar os dois juntos, eu acho que fica bem ágil para poder já fazer a remoção do produto depois. Então eu misturo os dois e é claro, gente, de acordo com o tipo da pele. Se a pele aguenta, ok, se não, você já sabe, né? Eu misturo os dois e distribuo no rosto e faço movimentos circulares leves, tá? Não é pra fazer loucamente como se estivesse lavando roupa suja, tá? Uma pele, então, muito cuidado. Movimento circular bonitinho. Feito isso, eu vou preparar a trouxinha com gaze e algodão para poder remover. Eu gosto muito de utilizar a gaze junto com o algodão, porque a gaze, como ela tem aquelas linhazinhas, ela já consegue remover bem o grânulo do esfoliante. Se você utiliza somente o algodão, não consegue remover tão bem. E aí você tem que usar 500 mil algodões, né? Enquanto a trouxinha, uma trouxinha, você já consegue remover tudinho. E aí você consegue ver que uma única trouxinha, eu só vou mudando os lados, depois eu dobro e utilizo do outro lado. Você consegue ficar bem econômico e remover sem ficar com o grânulo sobrando no rosto inteiro. Próximo passo, tonificação. Vou utilizar os tônicos da Adicus, tá? Gosto bastante, porque depois da esfoliação a pele fica um pouquinho vermelhinha, então ele já dá uma calmadinha na pele e já prepara pra gente vir pra emoliência. Eu gosto bastante desse tônico, tá? Mas pode ser da preferência e do que a pele estiver precisando. Vou começar a emoliência, vou utilizar esse tônico da Tulip, os dois são da Tulip na verdade. Um é em líquido, tem trieta, e o outro ele é em pasta. A pele é uma pele um pouco sensível, porém tem bastante cravinho, tem bastante cistozinho pequenininho. Então eu vou utilizar os dois para deixar a pele bem molinha, bem emoliente e não lesionar tanto a pele na hora de fazer a extração, tá bom? Aplicado o creme, eu vou pegar a máscara comprimida, vou embebedecer ela na loção de trieta, eu vou colocar no rosto da cliente, ajeita direitinho na boca, nos olhos, não deixa pegar nos olhos porque já tem a trieta, e depois você pega o algodãozinho e coloca bem nos olhinhos, tá? Põe com água para não ficar incomodando na hora que você for ligar o vapor. Normalmente o vapor fica de 10 a 15 minutos, é um tempo suficiente, super tranquilo, e você fica ali controlando para ficar bem no centro do rosto e não incomodar e nem queimar a pele da sua cliente, tá bom? Sempre atenta, sempre de olho, perguntando se tá tudo bem, vai conversando com ela, se achar que tá incomodando você, afasta um pouquinho, lembra de sempre conversar e perguntar, tá bom? Agora vamos para a parte da extração. Eu gosto muito de utilizar o extrator, eu já preparo ali o extratorzinho e deixo alguns algodõezinhos do lado, tá? Eu utilizo para poder tirar o excesso do creme e eu já começo. Eu gosto muito de utilizar o extrator, então vou furando onde precisa, vou tirando com o extrator também. E eu gosto muito de raspar na pele, tá bom? Claro que você tem que perceber se a pele aguenta isso, porque tem peles que não aguentam de jeito nenhum. Então tem limpezas que não dá para ser com extrator, mas no caso dela dava tranquilinho. Eu vou raspando, vou furando. Você pode perceber que eu utilizo a agulhinha, utilizo o lacinho do extrator, utilizo os dedos, utilizo algodão envolvido nos dedos, quando o cravo é muito mais durinho, muito mais firme, para não lesionar a pele, tá? Sempre com delicadeza, sempre perguntando para sua cliente, para sua paciente, se tá tudo bem, se tá tranquilo. E eu também gosto de deixar um algodãozinho com um pouquinho de tônico, uma loção calmante. Então, eu faço a extração, dou uma raspadinha, tiro os cravinhos e passo o algodãozinho com a loção tônica, para já dando uma acalmada na pele. Isso ajuda muito a tirar aquela vermelhidão intensa que fica após a extração, tá bom? Eu fiz o teste e dá muita diferença. E eu sempre começo a limpeza de pele por regiões, então é um ritual, você faz do jeito que você quiser, mas eu começo sempre pela testa, tá bom? Faço ali no cantinho, no meinho, vou para um lado, vou para o outro, passo a loção calmante, né? Em seguida, já desço ali a mascarazinha umedecida, já limpo todo o creme e já vou partir para a parte do nariz, tá? Eu gosto de fazer sem algodão no nariz, quando a pele não é muito sensível. Eu vou passando como se fosse uma pazinha raspando e tudo que eu tiro eu vou colocando na luva para poder mostrar para a cliente depois, tá bom? Limpa o cantinho bem na asinha do nariz. Lembra de sempre perguntando se tá tudo bem, se tá doendo, se tá tranquilo. Se a cliente sentir dor, ó, eu dei um tapinha na testa dela ali e falei, respira, respira, respira devagar, calma. Dá um tempinho e volta de novo, vai colocando tudo na luva. Lembra de passar a loção calmante pra já ir tirando aquela vermelhidão da pele. Olha lá, dei mais uma borrifadinha e passei novamente.
Agora vou começar a região da bochecha, tá? Limpa todo o creminho que tá ali, posiciona a cliente, vai conversando com ela, vira a cabeça dela, fala que você vai virar, conversa sempre com ela pra ela saber o que ela precisa fazer. Não pega a cabeça da pessoa e vira de uma vez, tá? Vai conversando com ela. Feito isso, ó, 10 pontinhos que precisava, comecei a tirar os que estavam mais durinhos, utilizo a mão, utilizo o extrator, dou mais uns pontinhos, furo. E você tá vendo, vou recolhendo e colocando tudo na luva, pego o algodãozinho embebido na loção calmante, na loção tônica, passo pra poder tirar o excesso, pra poder acalmar a pele. E assim eu vou fazendo por toda a região. Eu já aproveito esse lado depois que eu terminei e eu passo na orelha também, tá, gente? Eu passo bem naquela região em todas as voltinhas, porque ficam muitos cravinhos escondidos e geralmente elas gostam bastante, porque não é todo mundo que faz na região da orelha, tá bom? Fiz o lado e a orelha, vamos para o outro lado. Limpa bonitinho, todo o creminho que tava lá emoliente. Faço a mesma coisa, vou furando, vou colocando na luva. Coloquei mais uma proteçãozinha nos olhos dela, pra não incomodar. Furo, faço a extração, vou perguntando se tá tudo bem, vai sempre conversando, porque tem pessoas que têm vergonha de dizer que tá doendo, tá bom? E se você pergunta sempre, chega uma hora que ela fica mais à vontade, ela vai perdendo a vergonha de dizer que às vezes tá incomodando, tá? Olha como minha mão tá cheia de cravinho na luva, elas adoram ver os cravos depois, tá? Então é interessante, você pode colocar no algodãozinho, mas na luva fica muito mais evidente. E você tá vendo? Eu estico bem a pele para poder procurar os que estão escondidos. Se você estica bem a pele, você consegue ver vários cravinhos, vários cistozinhos com sebos que ficam escondidos. Então, é importante você ir sempre fazendo por regiões e abrindo bem a pele, porque tem muitos que ficam escondidos. Aí tinha algum bem mais difícil, eu peguei o algodãozinho nos dedos para poder fazer uma pressãozinha maior e não machucar a pele. E mais um pouquinho de loção calmante para tirar bem essa vermelhidãozinha da pele, tá bom? Sempre com tônico calmante. Mais uma raspadinha ali na orelha, tira todos os cravinhos, incomoda um pouquinho, mas é bem tranquilo e elas adoram. Agora já comecei na região ali do queixo, um pouquinho pra baixo, ela tinha bastante. Geralmente é uma região que tem bastante cravinho e nessa região é um pouco mais ardido, tá? Então quando você for partir para essa parte, já avisa para sua cliente, paciente, que é uma região mais sensível. Então você fala, olha, pode ser que vai ser um pouquinho mais ardido. Então, se você sentir um incômodo grande, você me fala que eu vou parando, vou mudando de região, tá bom? Sempre vai avisando pra ela, fala o que pode acontecer, a sensação que ela pode sentir, porque ela fica mais confiante e sabe que é uma coisa que realmente pode acontecer. Aí depois disso já começa a ir pro queixo, eu vou raspando bastante com o extrator, intercalando com os dedos também, vou raspando raspando a luva assim, e vou colocando, raspando o dedinho assim na luva, né? E vou colocando tudo o restante na luva. Aí, como vocês conseguem ver, parece uma pazinha com as unhas, tá vendo? Com a ponta do dedo. Vou pegando tudinho, eu tanto furo, quanto uso o extrator, quanto utilizo os dedos também. E quando precisa, o algodãozinho, tá bom? Pra dar um apoio maior e não machucar a pele. Vocês prestarem atenção que eu tô sempre com algodãozinho, com loção calmante. Isso faz com que a pele não fique vermelha e ajuda muito. Aí, por último, eu faço sempre ao redor dos lábios, tá? Eu furo onde precisa, faço a extração. É uma região bem dolorida, então avisa pra cliente que vai incomodar, que vai arder e que vai doer um pouquinho, tá? Você pode avisar que, inclusive, é uma das regiões mais sensíveis e ardidas pra se fazer uma extração, tanto embaixo quanto na região de cima, tá bom? E olha quanto cravo! Não joga a luva fora, tá? Mostra pra sua paciente pra ela ficar impressionada. Nesse passo, geralmente, eu coloco alta frequência, mas como a cliente estava com um aparelhinho para medir o coração, estava fazendo um tratamento médico, eu achei melhor não passar alta frequência, então eu passei uma loçãozinha para acne da Adicus, tá bom? Ela tem niacinamida, salicílico. E eu apliquei no rosto todo, fiz uma massaginha, um tamborelamento, até a pele absorver bastante. E em seguida apliquei a máscara secativa da Tulípia no rosto todo. Utilizei uma espátulazinha e fui espalhando com o dedo mesmo, tá? É uma máscara ultra secativa e como a pele tava muito oleosa, eu apliquei no rosto todo, tá bom? É interessante e importante você aplicar em cada cantinho, não deixar faltar nenhum pedacinho, tá bom? Espalha bem uniformemente, não precisa colocar uma crosta imensa, uma crosta grossa, tá? Não tem necessidade. É somente pegar em todos os pedacinhos e tá tudo certo. E nessa máscara você pode falar para sua paciente que ela vai ter uma sensação de gelinho, ela dá uma geladinha na pele, é totalmente normal.
E em seguida, coloquei o LED por cima, deixei por 5 a 10 minutinhos o LED azul com efeito bactericida, germicida e fungicida. E depois também coloquei um pouquinho do LED vermelho com uma ação anti-inflamatória e ele vai ajudar muito a reduzir a vermelhidão da pele. Gente, faz muita diferença, tá bom? Se vocês tiverem a oportunidade, trabalhem com os LEDs, tá? Porque esse aqui dá uma diferença muito grande mesmo. Agora, com toda a paciência e tranquilidade, eu vou remover essa máscara, tá? Na hora da remoção da máscara, eu não utilizo nada que tenha gaze, porque a gaze, ela dá uma leve esfoliadinha na pele. Então, como a pele já passou por muita coisa, ela tá um pouco sensível, eu vou utilizar somente o algodão com água, tá? Remove bem direitinho, tenha certeza que a pele tá 100% limpinha. E se você precisar, você pode passar uma loçãozinha calmante depois, tá? Pra poder finalizar. E vocês podem perceber que a pele já deu uma boa acalmadinha, tá? Depois de tudo que a gente fez, ela não tá aquele vermelhidão gritante. E agora eu vou passar um peelinzinho enzimático. Ele é o peelinzinho da Tulipia, ele é um gel facial, ele tem ácido cítrico, ácido cógico, ácido mandélico e alfa-burtinho. Vou aplicar uma camada fininha no rosto todo, bem uniforme. E nesse meio tempo, lembra de falar com a sua cliente, fala pra ela que ela pode sentir um leve ardorzinho, que é normal. E você já pode deixar o ventilador ligado já também, tá bom? A partir do momento que você vai passar o gel, já liga o ventiladorzinho, tá bom? Eu tava utilizando um ventilador manual, mas se você tiver um elétrico também é só ligar e deixar ele bonitinho, tá bom? Como essa cliente vai para casa depois, eu espero um pouquinho para ele dar uma secadinha. E em seguida, quando já tá ok, eu já aplico o protetor solar, tá bom? Tô utilizando o hidrasol da Tulipia. Vou passar uniformemente na pele, até cobrir todos os cantinhos. E aí sim, a paciente tá liberada para poder ir para casa. E ela vai fazer remoção em casa depois de tantas horas, tá? Depende de cada tipo de pele, aí você vai orientar a sua cliente, porque você já conhece a pele dela, tá bom? No caso, eu recomendei 3 horas depois para ela poder remover em casa.